Ele estava aqui, ó. Exatamente. Deixa eu ficar desse lado aqui. Então, oi, gente, meu nome é Caroline, eu sou R1 e hoje a gente vai conversar sobre HSA. Então, inicialmente, eu trouxe alguns conceitos, uma introdução mais básica, mas o foco é a gente falar de isquemia cerebral tardia, vasospasmo e o tratamento inicial, assim, na HSA, e o que a gente tem de evidência mais clássica relacionada a isso. Então, o que é HSA? HSA é uma hemorragia que acontece no espaço subaracnoide, que é o espaço onde circula o líquido, que fica entre a aracnoide e a pia mater. A gente sabe que a HSA ela corresponde a 5 a 10% das causas de AVC, e em cerca de 75% das vezes ela é devido a uma ruptura de aneurisma, ruptura espontânea de aneurisma, que é o que a gente vai focar na aula. 5% das causas são devido a tumores, malformações arteriovenosas, vasculites, dissecções vasculares. Em alguns casos, a gente não consegue ter uma etiologia muito bem definida. Como que é o paciente da HSA? O paciente com HSA é um paciente muito grave. A gente tem uma mortalidade geral de 50%. Cerca de 10 a 15% desses pacientes não chegam nem ao atendimento hospitalar. Eles têm parada cardiorrespiratória antes de chegar para o atendimento. E mesmo naqueles que chegam, cerca de 40% morrem na primeira semana de internação. Então, a gente vai ver mais ou menos o que a gente precisa fazer nesse primeiro período mais crítico e que pode ajudar a melhorar a mortalidade e diminuir disfuncionalidade para esse paciente. Sobre epidemiologia, então, a incidência é de 8 a 10 casos por 100 mil pessoas por ano. Essa incidência ela vem diminuindo, tem algumas fontes que colocam 6 mil casos por 100 mil pessoas por ano. Ela vai ser mais comum em mulheres, 2 a 3 vezes mais frequente, e o pico de idade vai ser ali entre 55 e 60 anos. Então, a gente tem vários locais da circulação cerebral que pode ter presença de aneurisma, principalmente onde a gente tem essas ramificações, que é onde o fluxo fica mais turbilhonado, e a gente tem um destaque de maior presença de aneurisma na circulação anterior em relação à posterior. Então, por que o aneurisma rompe? Tem vários fatores que estão associados ao risco do aneurisma romper. A gente tem uma corte japonesa que avaliou o risco, o hazard ratio, né, o risco de ruptura do aneurisma ao longo do tempo em relação ao tamanho, e a gente tem um hazard ratio de 3,3 para aneurismas menores, de 7 a 9 milímetros, e esse hazard ratio vai para 76 para aqueles aneurismas com mais de 2,5 centímetros, já são aneurismas muito grandes. Apesar de eles serem mais comuns na circulação anterior, aqueles que estão na circulação posterior, eles têm maior taxa de ruptura, e a gente tem vários fatores de risco que podem ser modificados, tratamento da pressão, cessação do tabagismo, cessação de uso de cocaína, e aqueles não modificáveis, são os pacientes que têm alguma doença do colágeno que predispõe à formação de aneurisma e ruptura. Então, falando rapidamente sobre o quadro clínico, então, aquele anúncio de uma cefaleia abrupta, de forte intensidade, associada a náuseas e vômitos, ele vai estar presente em 60% dos pacientes, e cerca de 40% dos pacientes, quando chegam no pronto-socorro, eles podem ter um exame físico completamente normal. Se a gente suspeita de uma... isso era uma coisa que eu queria comentar também. Com base na clínica, a gente consegue definir 2 escalas, que é o Hunt-Hess e a WFNS, que predizem para a gente prognóstico. Quanto maior a graduação, maior risco de mortalidade. A diferença entre as duas é que o Hunt-Hess ele tende a ser uma escala um pouquinho mais subjetiva, você pode ter um erro aí de aferição, porque o que definiria uma cefaleia moderada e uma cefaleia grave, uma cefaleia leve. Já o WFNS, você tem que graduar o paciente pelo Glasgow, e se ele tem ou não déficit motor, então fica muito mais objetivo de fazer essa avaliação no início e predizer prognóstico do paciente. Se você tem uma suspeita de HSA, o primeiro exame que você vai pedir para esse paciente é uma tomografia de crânio sem contraste. Esse foi o fluxograma que eu tirei até do livro aqui da intensiva, que eu achei bem interessante. Basicamente, você tem que fazer uma tomografia de crânio sem contraste. Se eu vi HSA, pensando que 75% das causas são por ruptura de aneurisma, eu preciso achar o aneurisma. Então, o próximo exame é uma angiografia cerebral. Se eu encontro o aneurisma, eu preciso clipar ou embolizar. Se eu fiz a angiografia cerebral
e ela veio normal, que pode acontecer em até 10% dos casos, eu penso em repetir esse exame em 5 a 7 dias para garantir realmente que não seja por conta do aneurisma HSA. Agora, se eu não tenho HSA na tomografia de entrada, aí eu vou fazer uma punção lombar. Se a punção lombar vier com líquido xantocrômico, por metabolização mesmo da hemácia, você pode fazer angiografia para pesquisar o aneurisma. Se a punção lombar vier com líquido duvidoso, você pensa também, pondera fazer a angiografia, e se vier normal, você pode parar a sua investigação, porque você conseguiu afastar. E por que a tomografia pode vir normal nos pacientes com HSA? Então, a gente sabe que essa tomografia inicial sem contraste, ela tem cerca de 100% de sensibilidade nas primeiras 6 horas, do paciente que chega no pronto-socorro. Mas isso vai caindo ao longo do tempo. Então, na primeira semana, isso cai para 50%. Em alguns casos, dependendo do tempo, a tomografia vai perdendo a sensibilidade, e a gente faz a punção lombar. Assim como a gente tinha a escala clínica predizendo prognóstico, mortalidade, a gente tem uma escala tomográfica, que é o Fisher, que vai dizer para a gente o risco desse paciente desenvolver vasoespasmo sintomático, que é uma das complicações que pode acontecer na HSA. Aqui a gente também tem a escala de Fisher e o Fisher modificado. O Fisher modificado, ele é bem tranquilo. Ele vai ser graduado de 1 a 4. Basicamente, você tem um sangue que pode ser caracterizado como fino ou espesso, e a presença ou não de sangue dentro do ventrículo. Se for um sangue fino, sem sangue no ventrículo, eu tenho um Fisher modificado de 1, com risco de vasoespasmo de 24%. Aí, eu tenho sangue espesso sem estar dentro do ventrículo, é um Fisher 2. Se eu tenho um sangue espesso sem estar dentro do ventrículo, um Fisher 3, e se tem um sangue espesso dentro do ventrículo também, tem um Fisher 4 aí com risco de vasoespasmo sintomático de 40%. Ok, fiz a angiografia, detectei o aneurisma, vou entrar em contato com a equipe da neurocirurgia ou da neuroradiointervenção para a gente conseguir fazer o tratamento, o fechamento ali do aneurisma. Nesse período, vou manter meu paciente em repouso, vou garantir que ele tem uma analgesia adequada e vou controlar a pressão. Então, a última diretriz não traz um valor muito fixo, assim, para nível de pressão, mas o que eu vi que tinha sido feito até então era um controle de pressão mantendo uma PAS menor que 160, sem o aneurisma estar clipado. Porque nas primeiras 6 horas, você tem um escape de pressão além de 160, aumenta o risco de ressangramento, que a gente vai ver que é o catastrófico, e óbito, consequentemente. Sobre antifibrinolíticos, isso já não é uma coisa tão nova, mas até 2020 tinha a opção de fazer ácido tranexâmico, por exemplo, nos pacientes com HSA para tentar prevenir ressangramento. E esse estudo foi um estudo publicado no Lancet de 2020, que é o ULTRA. Foi um estudo que teve como objetivo avaliar o tratamento com ácido tranexâmico versus o tratamento controle na melhora do desfecho clínico em 6 meses dos pacientes com HSA. Então, como que era feito? Os pacientes foram randomizados, foram 956 pacientes. No grupo intervenção, foi feito ácido tranexâmico 1 grama em bolos, seguido de uma infusão contínua de 8 em 8 horas. Isso era mantido ou até o tratamento cirúrgico do aneurisma, ou então por 24 horas. Então, era bem no período mais precoce. E o desfecho foi escala de ranking modificada em 6 meses. E eles viram que não teve diferença entre o desfecho clínico nos pacientes que usaram ácido tranexâmico e placebo. Então, a tendência é que a gente não faça mais uso dos antifibrinolíticos nesse contexto. Aqui é só a tabela que compara a escala de ranking modificada, né? Então, a gente tem de 0 a 6, sendo os pacientes acima de 3 a 6 são os pacientes mais graves, e a gente percebe que não houve diferença entre os grupos. O tempo para abordagem. Esse foi uma meta-análise em revisão que foi publicado em 2017, que avaliou 14 estudos que comparavam uma intervenção precoce e uma intervenção mais tardia para a clipagem ou embolização do aneurisma. E o que a gente conseguiu ver é que a intervenção precoce ela tem uma redução dos desfechos favoráveis, tanto nos grupos com HANT-RES mais baixo, que seriam aqueles pacientes com menor gravidade, quanto no subgrupo dos pacientes com HANT-RES mais alto.
Clipagem ou embolização, isso faz alguma diferença? A gente teve 2 estudos importantes, que é o I7 e o BRAT, que eu vou falar dos dois. O I7 ele foi publicado em 2005 no Lancet. Foi um estudo que avaliou 2.143 pacientes que tinham um HSA aneurismática. E eles pegaram pacientes que tinham indicação de fazer tanto clipagem quanto embolização, então não havia uma diferença na indicação primária, isso vai ser importante porque o BRAT é um pouquinho diferente. E eles conseguiram ver que a embolização endovascular aumentou a chance de sobrevida, uma boa qualidade de vida, aliás, uma escala de Hunt modificada mais baixa naqueles pacientes que foram submetidos à embolização. Aqui é só a curva de Kaplan-Meier do estudo, mostrando que no período de acompanhamento de 7 anos, a mortalidade cumulativa nos pacientes que foram submetidos à neurocirurgia com clipagem foi maior. Esse é o BRAT, foi um estudo que foi publicado em 2012, e a principal diferença entre eles é que o ZAT ele pegou pacientes que tinham indicação de fazer, que tanto faz você fazer embolização ou a clipagem, e no BRAT não, pegou todos os pacientes, mesmo naqueles que eles tinham uma maior indicação de fazer a clipagem ou a embolização. E aí foram avaliados 233 pacientes no grupo da embolização e 238 no grupo clipagem, e o desfecho funcional pelo ranking modificado também foi pior no grupo da clipagem, em 1 ano, com uma alta taxa de crossover, porque o que acontecia? Chegavam alguns pacientes para fazer a embolização, mas era uma artéria muito distal, um aneurisma muito distal, ou então tinha um hematoma junto, e aí eles reclassificavam esse paciente, mas mesmo quando foi feita a análise corrigindo pelo crossover, parece mesmo que manteve um desfecho funcional melhor nos pacientes que foram embolizados. Para que eu estou falando tudo isso? Então, a embolização, ela realmente tem menor morbimortalidade, mas a gente vai pesar isso no momento da indicação. Então, se o serviço tem mais experiência com clipagem, se é um paciente que tem um aneurisma muito distal, se é um paciente que precisa drenar um hematoma, ou se a embolização for demorar muito mais que a clipagem, a gente vai pensar em fazer a clipagem, porque o risco de você deixar aquilo aberto e ressangrar é maior. Então, agora a gente vai começar a falar um pouquinho de complicação na HSA. Então, tem a complicação precoce, que ocorre em até 72 horas. Então, teve o sangramento, vai ter um aumento da PIC, uma isquemia cerebral transitória e morte celular. Dentro da complicação precoce, a gente precisa lembrar do ressangramento, que pode acontecer e tem um risco de morte, ter uma mortalidade de 75% associada. A maioria ocorre nas primeiras 6 horas, por isso que é importante de manter a pressão mais baixa. E geralmente ocorre nos pacientes que têm um aneurisma que não foi clipado. E a complicação neurológica tardia, que pode acontecer entre 3 e 21 dias, e aí a gente pensa na isquemia cerebral tardia e no vasoespasmo, que são 2 entidades diferentes, podem estar presentes isoladamente ou em conjunto. Como que a gente faz essa diferenciação? Então, em relação à isquemia cerebral tardia, é um novo déficit neurológico que o paciente apresenta, ou queda de 2 pontos no Glasgow com duração maior que 1 hora. Na exclusão de outras causas que possam levar a essa alteração no nível de consciência ou déficit. Por exemplo, hematoma, hidrocefalia, convulsões. Não é obrigatório você ter vasoespasmo para fazer o diagnóstico de isquemia cerebral tardia. E uma outra forma, além da clínica, é a radiológica. A gente pode fazer o diagnóstico também de isquemia cerebral tardia, que é ou retrogradamente, uma tomografia que delimite uma área de isquemia, ou então tomografia de perfusão, que mostre realmente que tem alguma área do cérebro ali que está sofrendo um processo isquêmico. O vasoespasmo é diferente, o diagnóstico do vasoespasmo ele é radiológico. Então, você vai ver um estreitamento vascular, que pode ser visto por Doppler, pode ser visto por angiografia. Cerca de 60% dos pacientes que são submetidos a uma angiografia e que apresentam HSA podem ter o vasoespasmo, mas só menos de 30% deles vão ter clínica associada. Ele pode ocorrer até 21 dias e o pico de incidência geralmente acontece entre o 4º e 14º dia. Então, o Doppler transcraniano é um dos métodos mais utilizados para fazer diagnóstico do vasoespasmo. E aí você tem alguns índices, dependendo da circulação que você vai analisar para fazer esse diagnóstico. O que a gente tem para prevenir isquemia cerebral tardia? Nimodipino, 60 mg via oral de 4 em 4 horas. Nimodipino é um
bloqueador de canal de cálcio, voltagem independente, a gente vai fazendo os primeiros 21 dias, e ele reduz a isquemia cerebral tardia, melhora o desfecho, mas ele não reduz vasoespasmo angiográfico. Isso a gente já sabe há muito tempo, esse foi um artigo publicado em 1889, que viu realmente o efeito do nimodipino na incidência da isquemia cerebral tardia, e nos pacientes que usaram nimodipino a gente teve menos isquemia cerebral tardia, e não teve diferença de tratamento entre os grupos em relação ao vasoespasmo. Esse também foi um artigo bem antigo, publicado em 1988. Existe uma discussão, né, sobre terapia guiada por método para você evitar vasoespasmo e isquemia cerebral tardia. Esse foi um artigo publicado em 2020 no Stroke, e o que eles avaliaram? Basicamente, foram 108 pacientes, 54 no grupo controle e 54 foram colocados num protocolo guiado por metas. O controle foi feito, uma PAS menor que 160 para os aneurismas rotos, se o aneurisma tinha sido corrigido, uma PAM acima de 70, pressão de perfusão cerebral acima de 60, pressão venosa central acima de 4, mantendo o paciente euvolêmico, e se o paciente tivesse em vasoespasmo, a meta da PAM era mais alta. E como foi feito a terapia guiada por metas? Basicamente, eles guiaram por termodiluição pulmonar, e aí eles conseguiram estimar débito cardíaco, conseguiram estimar o índice de água livre na circulação extravascular pulmonar, e também o índice diastólico final global, que dá uma ideia para a gente de pré-carga. E a partir disso, eles tentaram manter o paciente euvolêmico, com uma pressão adequada, um débito cardíaco adequado, e o que eles conseguiram ver no período analisado foi que 13% dos pacientes no grupo de intervenção tiveram isquemia cerebral tardia versus 32% no grupo controle. Então, foi um estudo bem positivo, assim, nesse sentido. E se o paciente faz isquemia cerebral tardia, o que eu preciso fazer? Então, a gente precisa induzir hipertensão nesse paciente, usando noradrenalina, e manter o paciente mais euvolêmico possível, balanço hídrico neutro. Como que eu vou induzir hipertensão? Então, geralmente, a droga utilizada é a noradrenalina, e a reavaliação tem que ser sempre precoce. Eu vou começar a droga vasoativa e vou fazer reavaliação seriada de 10 a 15 minutos, com o objetivo de avaliar se esse paciente melhorou do déficit. Eu li que você tolera, assim, esse aumento de pressão até 200, 220, para um aneurisma que já foi tratado, e você tem até 1 a 3 horas para ver se tem reversão do déficit. Se não tiver, você pensa em outras terapias, como, eu vou falar daqui a pouquinho do milrinone, ou dá para tentar abrir o vaso por angioplastia, ou então a infusão intraarterial mesmo de vasodilatadores. Antigamente tinha uma questão a questão lá dos 3Hs na isquemia cerebral tardia. Hoje a gente sabe que hipervolemia e hemodiluição pioram o desfecho nesse contexto. Então, é hipertensão e manter o paciente euvolêmico a princípio. A melhora do débito cardíaco é uma questão que está sendo discutida, principalmente com o uso de milrinone, nos pacientes que não responderam também à hipertensão induzida. Então, tem esse estudo aqui, foi um estudo publicado em 2021, eles avaliaram o uso do milrinone intravenoso no vasoespasmo cerebral pela hemorragia subaracnoide. Então, no grupo intervenção, tinha milrinone mais hipertensão induzida, e no controle tinha apenas a hipertensão induzida. E a pergunta foi se o milrinone induzia melhora de desfecho funcional e radiológico. Foram 94 pacientes analisados, 41 no grupo intervenção e 53 apenas no controle. E eles viram realmente uma menor taxa de incapacidade funcional em 6 meses e uma menor taxa de infarto cerebral relacionada ao vasoespasmo no grupo intervenção. Tem uma questão, realmente é um N mais pequeno, a interrupção precoce ocorreu em 29% dos pacientes, principalmente por um efeito muito comum do milrinone, que é a hipotensão. Se não me engano, foram 12 pacientes dos 41 que usaram milrinone que tiveram hipotensão e precisaram interromper o tratamento. Em relação às convulsões, elas podem ocorrer de 4 a 10% dos pacientes com HSA, está muito relacionado com a quantidade de sangue dentro das cisternas.
Eles recomendam o uso de um eletroencefalo contínuo para os pacientes que estão sedados, enfim, para você conseguir avaliar se os pacientes estão em convulsão ou não. A profilaxia ainda é algo controverso, mas se for fazer, geralmente é um curso curto. Até o aneurisma estar seguro, ou então até 7 dias. E aí tem algumas complicações clínicas que a gente tem que tomar cuidado, que é a hipertermia, a disglicemia e os distúrbios hidroeletrolíticos. Então, o controle da hipertermia pode ser feito com medidas físicas, né, que tem até uma maior chance de dar certo do que apenas paracetamol e dipirona. E a glicemia a hiperglicemia comum dos pacientes com HSA, até 30% deles vão apresentar, estão associadas a sequelas graves e aumentam a mortalidade em 3 meses, e os níveis devem ser mantidos ali em torno de 5%. É basicamente isso. É isso. Alguém tem alguma dúvida? Não, mas eu já vou me adiantando, porque foi uma coisa que eu... É porque a questão da isquemia cerebral tardia, o paciente tem que estar acordado para a gente avaliar nível neurológico e queda na escala de coma de Glasgow. E aí, às vezes, os pacientes estão em coma, enfim, estão sedados, entubados, e a gente perde esse parâmetro. E aí, o que eu vi algumas pessoas falando em algumas aulas que eu assisti, enfim, lendo material, era de usar um Doppler contínuo e fazer uma avaliação dinâmica da alteração do Doppler, e se o Doppler viesse alterado, pedir uma TC de perfusão para avaliar a isquemia cerebral tardia. É mais ou menos isso que a gente faz, assim, na prática? Eu não. Aí eu esqueci. Vamos chegar lá. Acho que você passou aí por todo... assim, acho que todos os tópicos importantes, né, no manejo da HSA. Bom, respondendo a tua pergunta rapidinho, não sei se alguém quer comentar aí. Não, claro. Depende muito do recurso. Assim, o que é o método ideal para você identificar a isquemia cerebral tardia no paciente que você não tem exame neurológico disponível? E por não ter exame neurológico disponível, não é ele estar sedado, ele tem um grade alto da HSA, e aí ele está em coma por isso, e aí ele não tem um exame neurológico controlado. O melhor exame é o eletroencefalograma contínuo, na verdade. Que o EG contínuo ele consegue detectar precocemente alterações de repolarização, e aí, se você sabe interpretar, você consegue detectar que aquele paciente está fazendo isquemia cerebral tardia naquela região, inclusive, entendeu? Então, o melhor exame para detectar é o eletroencefalograma. A gente não tem ele disponível, EG contínuo, para alguém ficar analisando e dizendo para a gente, tá? Se vocês forem em hospitais privados aqui de São Paulo, vocês vão encontrar isso, entendeu? Então, esse é um exame que ele é um trigger, então ele vai ter a ideia é que ele tem uma acessibilidade boa, né? E aí, qual que é a vantagem do EG? Ele é um exame, ele identifica isquemia cerebral tardia ou vasoespasmo? Ele já vê alteração encefálica de fato. Ele vai ver mudança no padrão do eletroencefalograma naquela região. Então, ele já vai demonstrar sofrimento encefálico. E essa que é a grande diferenciação entre isquemia cerebral tardia e vasoespasmo. Você pode ter vasoespasmo sem sofrimento encefálico. O paciente está sem nenhum déficit, está tudo bem. E com vasoespasmo angiográfico, né, vamos dizer assim, ou pelo Doppler, sem ter nenhum sofrimento encefálico clínico, entendeu? Então, essa que seria a grande vantagem do eletroencefalograma. O vasoespasmo angiográfico, que aí a gente tem o Doppler como um teste não invasivo para isso, então, você trouxe um ponto importante. Isso assim, aí tem várias linhas de pensamento, tem um TI de paciente neurocrítico que faz Doppler todo dia, eletroencefalograma, faz a monitorização multimodal completa, tá? Qual que é o grande problema? Se a gente for interpretar por um raciocínio mais bayesiano, quando você começa a cobrir por todas as áreas, você vai começar a encontrar alterações que não iam se traduzir numa alteração clínica, e você corre um risco grande de overtreatment, entendeu? De tratamento excessivo. Então, na nossa prática aqui, o que a gente faz? Como você falou, o paciente que está acordado tem nível de consciência, algumas pessoas até querem que faça o Doppler diário, né? E eu não vejo problema em fazer. A questão toda é o que você vai fazer com esse resultado, né? Se você tem um paciente que está com Doppler piorando, mas clinicamente está estável, você vai intervir, você vai fazer você vai induzir hipertensão num paciente que clinicamente não tem nenhuma alteração? Não.
Então, em teoria, o que você deve fazer, se você tiver uma estratégia que você quer ficar mais seguro, se o paciente está desenvolvendo uma isquemia cerebral tardia, na verdade, vasospasmo, nesse caso, é você aumentar a vigilância, como você falou, entendeu? O paciente está bem, o Doppler é normal, deixa o neurocheck a cada 4 horas, entendeu? Você pode ser um pouco mais tranquilo. Agora o paciente está subindo lá as velocidades, né? O negar, e você está preocupado, talvez você aumenta a vigilância e já traça um plano em caso de piora, né? Já deixa isso bem estabelecido. Eu acho que isso é muito bom. É o que a gente faz na UTI o tempo todo. A gente fica planejando, antevendo problemas que vão acontecer adiante, né? Tá? Mas aqui você vai encontrar jeitos de conduzir muito diferentes. É o nosso dia a dia aqui, tá? E o Doppler não é um exame sem custo, tá? Então, no ambiente privado, e assim, isso é uma coisa que a gente tem que se preocupar hoje, né? O meu plano de saúde já é mais caro do que o do meu pai há 10 anos atrás, entendeu? Então, aí você fica pedindo Doppler todo dia para um paciente que não vai, um exame só para rastreio, né? Que você detectaria clinicamente se o paciente estivesse monitorizado. No ambiente privado sai, depende de quanto se cobra, tem lugar que cobra R$1.000, 4.000, é caríssimo, assim, né? Então, tem que pensar bem, né? O SUS paga pelo exame, inclusive. Não sabia, agora a gente está revendo aí a tabela do SUS paulista, o SUS paga pelo exame. Então, vale a pena a gente pedir, porque a gente vai ser ressarcido, em teoria. Mas, enfim, não sei se eu respondi a tua pergunta. E aí, outro conceito aí, eu acho que vale para todo paciente neurocrítico, mas em especial na HSA mais do que nunca, é que não é porque é neurocrítico que tem que ficar sedado, tá? Então, existe de novo, existem escolas de pensamento que, é bom o paciente ficar sedado 24 horas ou 48 horas, né, mas, assim, isso não tem embasamento de estudo clínico nenhum, né? Então, o pessoal lá de Colômbia, eles são totalmente contra isso, eles acham que o paciente neurológico tem que, o melhor exame é o exame neurológico para monitorizar. Então, o ideal, assim, a não ser que ele tenha hipertensão intracraniana ou que ele tenha estado de mal, que são indicações de sedação profunda, ele não tem indicação de ficar sedado, né? Tá? E aí, frequentemente se perde o exame neurológico nessa brincadeira, porque era um paciente com HSA, ele foi entubado porque ele chegou com hidrocefalia, drenou a hidrocefalia, não tinha isquemia, ele não fez como você trouxe lá, uma lesão cerebral precoce e intensa, que é o early brain injury, né? E aí você podia tirar a sedação, estubar e monitorizar ele. E às vezes o paciente fica entubado porque chegou sedado, tá com monitor, aí ele tosse, a pique sobe, aquelas coisas de neurocrítico que é a receita para dar errado, né? Aí ele continua sedado, faz PAV, tráqueo, e aí vocês veem lá depois o pós-UTI ruim como é, né? Tá? Então, acho que esse é um conceito importante também. Bom, acho que tem muita coisa bacana aí para discutir. Não sei se tem alguma dúvida aí. Mari, diga. Lari. Eu achei difícil mesmo, mas são elementos para considerar como que joga o UTI. Nós consideramos que se fosse uma exploração pública prolongada, acho que é difícil, às vezes, não ter o Sim. existe, sim. Acho que mesmo se for privado, acho que sim. Aí eu perguntando se pode ser nesse contexto, seria talvez você esperando vocês pensando. Sim. Não, concordo. Assim, essa questão da auto-UTI é bem complexa, né? No ambiente privado, é uma baita justificativa para o paciente ficar na UTI e usar o recurso para a UTI, né, ser ressarcido por aquilo. E aí eu acho que o grande critério é realmente a vigilância que você vai ter na enfermaria, né? Porque se o paciente evoluir com déficit, a gente vai perder o timing, talvez, de uma intervenção mais precoce. Mas, ao mesmo tempo, assim, o tratamento da isquemia cerebral tardia é todo baseado em opinião de especialista, assim, evidência mais fisiológica, né? A gente não tem uma evidência robusta de que uma forma de tratamento seja muito melhor que a outra, assim, né? Algo que tem uma alta certeza de evidência, sabe? Então, eu acho que essa estratégia do Doppler, eu pessoalmente acho válida. Ela tem alguns trabalhos na literatura que usam isso para dar alta do paciente entre o 7º e o 10º dia ali, né? Ver que não está piorando ou que começou a melhorar, tá alta e beleza, né? Mas aí eu realmente acho que é muito controverso, né? Aqui a gente não consegue dar alta com menos de 14 dias, a neurocirurgia não aceita de jeito nenhum. Né? Se a gente der, eles não vão levar. É como super complexo, né?
Aí eu acho que isso é uma estratégia, né? De orientar o acompanhante que ele pode ainda ter um. Acho que tem que orientar bem, assim, ele pode ter um novo AVC por causa do, né, do sangramento. E aí orientar quais são os principais sinais. Eu acho que isso é interessante. Eu acho que depende de como o hospital trabalha, né? Tinha uma época que na Mil tinha um protocolo de dar alta no 7º, 10º dia e dar alta hospitalar no 14º. Entendeu? Porque vai ficar, o paciente vai ficar 7 dias internado deambulando, entendeu? Orienta ele e fala, você tem que estar perto do hospital, se você tiver alguma coisa, você volta, e aí segue o caminho habitual, entendeu? Vai vir protocolo AVC, vai fazer tomoconjuntioma igual, vai fazer, hoje em dia vai fazer arteriografia meio que igual, entendeu? Né? Então, acaba que depende muito de como o sistema está organizado. Mas acho que é uma boa pergunta nos pacientes que têm um risco, que estão bem, né, clinicamente, né, como abordar. Tá, Renone? Aí assim, acho que do manejo da isquemia cerebral tardia, eu acho que você trouxe as evidências mais legais. Ele tem depois que eu vou mandar para vocês no grupo, tá? É um trabalho que foi um trabalho experimental e eles fizeram aquelas coisas meio mistas, fizeram na bancada e pegaram alguns pacientes para ver como se comportava, e foi o trabalho meio que falou assim, o triplo H não funciona, né? Então lá na década de 90 era o triplo H profilático, né? Hipervolemia, hemodiluição e hipertensão, profilático. E aí, obviamente, o que aconteceu? Os pacientes ficam congésticos, edema agudo, aquela coisa toda, né? Que é o que a gente vê até hoje, é o triplo H fora do contexto do HSA, né? 1088, aquelas coisas. E aí, o que sobrou disso? Então, o que a gente viu? Tanto a hemodiluição quanto a hipervolemia não parecem ter um efeito importante em melhora de oxigenação cerebral, né, de ser fisiológico. Assim, desfecho mais de longo prazo, a gente não tem muita evidência não, tá? Não tem muito disso. Agora, a hipertensão, aparentemente, o paciente melhora clinicamente. Eu acho que você já deve, quem já está aí há mais tempo, viu algum caso que o paciente fez isquemia, você induzir hipertensão, ele melhorou clinicamente. Entendeu? Você vê melhorar o déficit. Ainda assim, a gente tem um trabalho randomizado que testou induzir hipertensão versus deixar rolar solto, que não mostrou melhor em desfecho funcional dos pacientes. Mas é estudo com esses N's de 100 aí, que é um N pequeno, né? É o Himalaia. Exato. E aí, enfim, é um estudo com N pequeno, né? E aí a gente fica nessa dúvida. Então, na prática, assim, o que a gente deve fazer para prevenir? E lembrar, assim, uma coisa que não cabe botar tudo na aula, mas assim, o paciente com HSA frequentemente tem muitos distúrbios da volemia e da água, né? Ele pode fazer hiponatremia por SIAD, ele pode fazer hiponatremia por perdura de sal, que tem a ver com volemia, né? Então ele pode fazer isso. Então, por isso que é um paciente que você precisa ter ele um pouco na mão nessa fase inicial, porque às vezes ele está urinando 5 litros. Aí isso é uma coisa que também que me tira do sério. Se o paciente está lá urinando 5 litros, aí tira a sonda para desinvadir. Você precisa monitorizar, tá numa hora que você precisa dessa informação para manejar o paciente, né? Senão você perde, aí você fica no escuro, daí, né? Então, a gente tem essa ideia de tentar manter o balanço hídrico zerado como uma das estratégias, né? E aí, geralmente, isso significa dar volume, ao contrário do que a gente pensa no paciente com choque, né, que a gente dava demais e quer dar menos. Aqui, frequentemente, é o contrário, a gente quer manter o paciente euvolêmico, dando volume. Esses protocolos que botam PVC, isso é furada, PVC não vê volemia, então isso aí fisiologicamente é incorreto, né? Não tem por que você seguir isso, tá? Medidas estáticas não servem bem para isso, né? Então, acho que, pelo menos, isso é interessante ter na mão. E aí, um passo além dessa monitorização básica, que é medir o balanço hídrico e ter pelo menos a diurese na mão, é você fazer a terapia guiada por metas. Que eu acho que pode ser um pouco agressivo demais para um paciente que não está tão ruim, né? Você passar uma PAI femoral para medir uma termodição transpulmonar, né? Agora, talvez num paciente de mais alto risco, que você já ia passar uma pressão arterial invasiva e tal, em tenda disponível, atualmente não tem, mas em breve teremos, se tudo der certo, né? Mais disponível. Então, eu acho que é uma estratégia que é interessante, né? Você vai ter mais informações para manipular isso, né? Então, isso na fase profilaxia. Aí o paciente fez isquemia cerebral tardia. Você descartou, você excluiu que não são outras causas, né? Porque pode ser ressangramento, mesmo quando está clipado, pode, é raro, mas pode.
Pode ser hidrocefalia, né? Pode ser meningite, porque o paciente às vezes estava com uma DVE, então tem um monte de coisa que pode ser que não isquemia cerebral tardia. Então, o fluxograma fez um déficit neurológico tardio novo, eu não tomo por isquemia cerebral tardia ainda. Eu vou fazer uma tomo, hoje em dia a gente geralmente vai fazer tomo com angiotomo, de cara, porque a angiotomo já vai ver se tem estreitamento ou não, vai ver se tem vasoespasmo, e vai ver se tem isquemia ou não. Já definida, né? Na verdade, vai ver se tem infarto cerebral. E aí você descartou as complicações, aí você vai tratar. Esse tratamento envolve garantir que o paciente não estava hipovolêmico, entre aspas, que é super difícil você garantir isso, mas, sei lá, ele está fazendo balanço negativo faz 3 dias. Então dá um volume para ele, soro fisiológico, não ringa lactato, porque é paciente neurocrítico, e aí você vai induzir hipertensão. Certo? Então esse seria o caminho, hoje, do que a gente tem. Não deu certo a hipertensão, a gente pode ir para o milrinone. E aí, de novo, assim, você poderia ir para o milrinone direto, não estaria errado, né? Aí, para a gente, é uma questão de custo mesmo, o milrinone é muito mais caro. Tá? Então, se conseguiu resolver com a Nora, beleza, senão vamos para o milrinone. Qual a melhor estratégia? Eu acho que a gente ainda carece de uma evidência melhor, né? Então, aí, aqui eu meio no desespero, né? Putz, é um paciente que, poxa, o paciente está bem e tal, tinha tudo para ter uma recuperação, vamos tentar tirar os coelhinhos da cartola, né? Vamos garantir o... Hã? O Mernoni tem um protocolo lá do Milrinspasm, né? Eu acho que é legal tentar seguir ele. É aquela dose intermediária do Mernoni, não é? Eu não lembro se é a dose full ou se é a... Então, mas é que o Mernoni pode ser que a melhora seja pelo aumento de débito, mas pode ser que seja por vasodilatação também, entendeu? Então é difícil você afirmar que seja por causa disso, entendeu? Mas enfim, é um estudo antes e depois, é isso, né? Não, você mantém a nora, porque assim, o mirrinone vai causar hipotensão na maioria dos pacientes. Então você mantém a nora e associa o mirrinone. Entendeu? Agora assim, se você induzir hipertensão e o paciente não melhorou, você não deve manter ele com sistólica de 200, 220. Isso aí faz mal ao paciente. Volta e meia, vocês vão ver paciente fazer edema agudo, induzindo hipertensão, né? Paciente, às vezes, são mulheres de 50 e 60 anos e previamente hipertensas. Então, às vezes, elas já têm disfunção diastólica de base não reconhecida, né? Nunca tiveram edema agudo, mas aí a hora que você induz hipertensão pode fazer, né? Fora, e além disso, você pode fazer diurese pressórica também, lembrar disso. De vez em quando a gente tem paciente que você induz hipertensão, ele urina pra caramba, e aí você tem naturalidade pressórica, e aí você tem que ficar correndo atrás. Então, é uma terapia com muito efeito colateral, né, a hipertensão. Então, por isso que é importante o que você falou, você induzir hipertensão, aí você vai aumentando 10 mil de mercúrio de PAM e tendo como limite uma sistólica de 200, 120. E você subiu 10, subiu 20, tal, tá em 130 de PM, o paciente não melhorou nada. Você pode ir para 140? Pode, mas aí você tem que ficar muito atento ao efeito colateral, né? E eu acho que a gente teve um caso na nossa UTI, não muito tempo, que fez edema agudo, que fez naturese pressórica também, acho que foi ano passado. Então, são coisas que a gente vê. Agora, você fez tudo isso. Isso em 1, 2 horas. Você fica ali do lado do doente, vai titulando, vê se melhora. Não melhorou, volta atrás. Volta atrás, tenta outra coisa ou desiste. Tá? Porque às vezes é melhor você desistir do que você ficar insistindo nisso, entendeu? Porque daí se você fizer dano secundário porque o paciente ficou hipoxêmico, voltou pro tubo, aí vai ser pior do que ter uma área de isquemia. Um clássico da... Um clássico.
Não, você vai ver, você vai ter, tem paciente que melhora do déficit, Entendi. Era por grade. Normalmente não é tão fácil, né, inclusive, a hipertensão, porque o paciente tem uma circulação ali preservada. Então, se já teve, quando era na DS ainda, né? A gente teve o leito 1 e o leito 2, eram duas HDCs que estavam no micrograma de nora para conseguir fazer 130 de média, 120 de média. Então, normalmente uma dose bem alta mesmo. Quando chega nesse nível, você já começa a preocupar se não tem outra coisa acontecendo, né? Mas não necessariamente. Aí você mantém isso. Não, às vezes é por vários dias, entendeu? Aí o que você faz? Geralmente respondeu, você mantém pelo menos 24 horas, aí no dia seguinte você avalia. Aí é interessante você ver como é que ficou o Doppler, talvez repetir a imagem, né? E assim, aí a melhor coisa que tem é quando você ainda tem a clínica, né? Mas assim, mas assim, na prática, o que eu vejo? Quando você tenta tirar com 24 horas, é furada. Geralmente vai ter que ficar mais tempo, entendeu? Quando o paciente faz uma isquemia cerebral tardia, assim, que respondeu a hipertensão, né? Então eu não tiraria de cara sem olhar, por exemplo, como é que tá o Doppler, pelo menos ver se piorou ou não, né? Então, eu tentaria entender como as coisas estão antes de começar a dar esse passo para trás, entendeu? Tá? Enfim, e aí o Mirrinone você deixa para esse cenário. E aí, assim, geralmente quando você vai ligar o Mirrinone, você vai ter que deixar na hora ligada, porque senão o paciente vai ficar impotente. Entendeu? Se você ligar o Mirrinone isoladamente, né, frequentemente vai precisar das duas coisas. É claro que quando você liga o Mirrinone, ele dá uma chocada lá, ele vai para meio de NOR do nada, aí nesses casos acaba sendo suspenso, né? Tá, 0,5. Que é uma dose de 3/4 do... Geralmente, assim, a gente evita fazer o bolos, entendeu? Você só começa a infusão contínua. Minha sugestão é não começa em 0,5 de cara, entendeu? Começa na dose inferior, vai para a intermediária e chega em 0,5, entendeu? Em alguns minutos, não precisa ser, né? É que o Mirrinone a minha vida é mais longa, né? Não é que nem na hora que a minha vida é 5 minutos, né? Tá? É. Pois é, essa é sempre uma questão. Se você for ler, se não me engano, no estudo deles, quando o paciente precisava de... Agora eu não lembro, putz, tem que pegar, um estudo da década de 90, a publicação, né? Mas que eu me lembro de reduzir metade da dose, se eu não me engano, quando o paciente fazia para manter... mas agora eu posso estar falando besteira, eu posso estar enganado aí. Mas assim, na prática, o que a gente faz? Mantém e induz hipertensão. Agora, assim, se o paciente chocou, por qualquer motivo, aí não, aí você tira, entendeu? Se ele infectou e chocou, aí a indicação de suspender, porque não, né? Agora, o paciente só com silenciador tardio, você deixa porque a fisiopatologia dele não é necessariamente prevenir o vasospasmo, né? É o efeito na sinalização intracelular do cálcio na célula, que talvez melhore o desfecho neurológico, entendeu? É claro que ele atua no vaso também, mas... Sim. Sim. Eu acho que não tem resposta certa para isso. Assim, na verdade, a minha resposta mais habitual é desista da hipertensão. Porque é o que a gente tem menos evidência, né? Entendeu? Porque assim, a gente é muito... claro que é legal quando você responde, né? Mas assim, se você induziu, não respondeu, ou você está tendo que usar uma dose muito alta, que talvez
assim, se respondeu então uma dose alta, beleza, mas se você está fazendo uma dose super alta, o benefício está marginal, aí talvez faça mais sentido você tirar o time de campo e deixar a coisa acontecer, porque aí você vai começar a ter efeitos colaterais sistêmicos, né? Entendeu? Chegava com a diferença por uma hora, e ligava com o Renault e aí ia para o presidente até 1,5. Ah, então eles davam a dose bem mais alta do que a dose que a gente usa habitualmente, né? Eu chegava até 1,5. Então, que eu lembrava do 0,5, mas a dose é bem mais alta até do que a gente usa para, por exemplo, para cirurgia cardíaca, a gente usa uma dose 0,75, se não me engano, mas, né? Tá? Aham. Aham. Ele induziria hipotensão. Não, eu acho que é uma alternativa, assim, qual que é o problema do Liprid? O Liprid é um péssimo controle de pressão para quem tem problemas na cabeça, né? Mas é a única coisa que a gente tem disponível no Brasil, entendeu? A gente não tem nicardipina, não tem enalaprilato, a gente não tem outros vasodilatadores endovenosos, né? E o Niprid, se o paciente tiver pressão intracraniana, ele pode piorar a pressão intracraniana, inclusive, né? Por gerar vasodilatação encefálica, né? Como ele também atua na vasculatura encefálica, ele vai acabar podendo gerar mais problema aí. Nesse caso, assim, como ele está monitorizado, está na mão, aí eu acho que a melhor coisa que você pode fazer é ter o paciente mais na mão, né? E aí você está na UTI, é tentativa e erro. Liga o Niprid e vê o que acontece. Putz, eu liguei o Niprid, ele tolerou bem, a PIC ficou legal tal, e consegui baixar para uma sistólica de 180 a 200. Tá bom, né? Acho que você fica satisfeita com isso, né? Agora, putz, liguei o Niprid, tá piorando a PIC, o Doppler piorou, alguma coisa assim, né? O Doppler até eu valorizaria menos, nesse caso eu preocuparia mais com uma hipertensão intracraniana mesmo, né? Então, acho que seria uma estratégia possível, né? Agora, se o paciente já ele tá hipertenso, tá taquicárdico, aí, putz, aí eu acho que não faria sentido, né? Vai ligar o Mirrinone, ele pode até induzir hipotensão, mas ele já tá meio hiperdinâmico e tal, né? Isso é super frequente no paciente com HSA, lembrar que se ele tem HSA e fez isquemia cerebral tardia, tem um trabalho que é bem bacana mostrando a associação de SIRS na HSA com pior desfecho, tá? Então, o paciente com HSA que tem inflamação sistêmica, isso já desde o começo, né? Isso é associado a pior desfecho porque representa um insulto local e provavelmente sistêmico maior, né? Mas tem uma outra coisa que pode acontecer, às vezes a isquemia está acontecendo, especialmente no paciente que você não tem exame neurológico, e ele começa a fazer febre e ficar taquicárdico por causa do novo AVC. Porque ele está fazendo infarto cerebral de fato. E aí, como sempre, fez febre na UTI, a infecção, tal, né, policultura, antibiótico e tal, e muitas vezes você vai investigar, o paciente não tem nenhum foco evidente, né, isso é só uma expressão clínica da isquemia cerebral tardia que está acontecendo, né. Então, não é infrequente a gente pegar o paciente nesse contexto aí, que ele está taquicárdico, está hipertenso, porque ele está com a cabeça ruim como um todo, né, e aí, não sei, aí nesse caso eu ficaria com receio do menor. Mas assim, onde ele é estudado e muito pouco, é quando o paciente faz isquemia cerebral tardia mesmo. Né. Para controlar a pressão, acho que na maioria dos casos, eu evitaria. Tem feito uma pessoa só fala que é incomum implementar diversos de avaliação, mas se estiver usando Nora, não tem estudo aí. Com o que? O Mirrinone? O Nimodipino, tá bom. Tá.
Não, foi. Não, mas deu para. Mas era outra dúvida aí também. Tem uma outra coisa que é bem interessante, aí eu acho que voltando lá no começo, né, que você falou de diagnóstico. HSA, aí coisa de velho já, assim, o que eu aprendi na faculdade? Você faz a toma normal, tem que fazer líquida, né? Hoje em dia você não precisa ser assim se o paciente se apresenta nas primeiras 6 horas, né? Esse é um trabalho lá de 2012, já tem uns 10 anos. Trabalho canadense bem bacana é que eles pegaram com os tomógrafos mais modernos. Se o paciente chega com uma cefaleia característica de HSA e você faz uma toma precoce, você não precisa coletar líquor, em teoria. Tá? Mas ainda assim as pessoas não seguem essa... O que eu vejo assim, putz, veio com uma cefaleia, faz um líquor aí e tal. Né? E segue o jogo, né? Mas esse acho que é importante vocês terem em mente. E lembrar que tem uma causa de HSA, que é HSA perimesencefálica. Não sei se chegou a dar uma olhadinha. Perimesencefálico, você precisa ter um tomo com essa localização e você precisa do exame vascular demonstrando que não tem aneurisma, né? Tá? E aí esses casos são benignos, ele não vai evoluir com isquemia cerebral tardia. Outra dúvida, e se a hemorragia subaracnoide for traumática? Por que é diferente? O que você leu aí, Carol? Não é sangue na cabeça igual no espaço subaracnoide? Eu acho que a grande diferença, assim, ninguém sabe explicar muito bem, mas a expressão clínica é diferente, né? A isquemia, o paciente que tem hemorragia subaracnoide por causa do aneurisma, ele faz muito mais isquemia cerebral tardia. Pode acontecer, sim, com traumática, tá? Mas é raro, a ponto de não justificar você ficar correndo atrás disso, mas pode acontecer. Tá? A incidência, lá, é 1%, é baixa, mas ela existe. Tá? Diferente da HSA, que você mostrou que vai de 20% a 40%, dependendo do grau tomográfico da HSA. Então, acho que são as 3 coisas aí vinculadas à HSA que é importante lembrar. Né? Quando a gente fala de HSA, a gente está pensando muito na neurismática, mas tem a traumática e tem a HSA perimesencefálica. Né? Não. Mas se não dá no imbudipina, não faz. Aí geralmente é um diagnóstico muito de exceção, assim. Eu sei que pode acontecer. Eu não lembro de ter visto um caso assim. Né? Você viu? Aí pode acontecer. Né? Aí você... euvolemia, induz hipertensão, talvez, e fica nisso, né? Mas o nimbodipina não, porque ele não foi estudado para isso, entendeu? Aí, né? Porque teve uma época que tinha uma moda de, assim, o nimbodipina da HSA e todo mundo dá para HSA traumática também, entendeu? Tem uma outra coisa aqui da HSA, que é aquela síndrome, o pessoal da neuro gosta. Agora me fugiu o nome. A síndrome da vascularização cerebral reversível, tem um epônimo aí. Eu esqueci agora. Mas geralmente a apresentação clínica é no pronto-socorro, esse paciente nem vai para UTI, entendeu? Se ele vai é porque foi para monitorização neurológica, porque tinha uma HSA. E geralmente é cortical, não é no local típico do sangramento aneurismático, tá? E aí você trata com nimodipina, geralmente, mas sim, nível de evidência baixo, porque é o que tem, né? O pessoal faz ambulatorialmente, né? Tá? Cal Fleming, isso aí, síndrome de Cal Fleming. O que mais? Escalas, você falou das escalas, isso é importante também para vocês lembrarem. Qual a escala que vocês têm aplicado na prática? Hunt-Hess, World Federation? Você quer, volta lá na comparação que você fez dos dois. O difícil dela ali, o 5 é fácil, né? Coma descerebrando, beleza. O 4 é o comatoso, que não está descerebrando, né? Tá?
ou que tem uma hiparesia grave, moderada grave. Só que esse leve, moderado e grave é muito complicado, né? Então, é difícil você separar o que é o que, né? Se você pega alguém que vê isso toda hora, ele vai dizer assim, não, isso aqui é um HTS 2, 3, entendeu? E aí tudo bem. E aí lembrar que as escalas clínicas, elas têm correlação com mortalidade, né? E a escala tomográfica tem correlação com a evolução para a isquemia cerebral tardia, né? Acho que esse que é para isso que ela serve na prática, né? Então, você pega um paciente que é HANT-RES 4/5 ou World Federation 4/5 e Fischer 4, ele tem alto risco de morte, tem alto risco de isquemia cerebral tardia, né? Tem as duas coisas. E por que mudou do Fischer normal para o Fischer modificado? Isso você não chegou a... Tem essa questão da inversão do risco de vasoespasmo. Então, eu vi que tinha essa questão da inversão do Fischer simples para o Fischer modificado. Então, aqui você tinha, quanto maior o grau, no modificado, né, maior o risco de vasoespasmo, e aqui no final não, o grau 4 tem 31% de chance e o 3, 37%. Aí foi feito um ajuste. É isso mesmo. Então, aí o Fischer modificado é só porque você tinha uma escala que o 4 era melhor do que o 3. Aí não fazia sentido, então, aí é um estudo do Klassen, que aí inverteu ali a lógica, então o Fischer modificado 4, que é o sangue espesso com hemoventrículo, esse é o paciente, aquela toma horrorosa, geralmente, né? Tá? 1 milímetro, que eles botam como espessura para definir espesso ou fino. Exatamente. Muito bem. Hã? Do quê? Comentou. De fazer ou não, tal. Ah, você está falando como tratamento? Esse aí não pegou, né? Mas você quer falar? Você chegou a ler? Esse aí? Não é punção, é drenagem lombar. É você passar um dreno lombar externo, né? Vocês lembram desse trabalho? A gente discutiu faz um tempo atrás aí, mas já faz mais um ou 2 anos. Foi com você? A gente discutiu, não? De fazer drenagem lombar externa e isso ter associação com o melhor desfecho funcional até. Mas é um estudo assim, eu acho que ele precisa ser replicado, né? Pra gente ver como fazer. Eu não sei, o pessoal da neuro aqui, pelo que eu tenho visto, eles não têm feito isso, né? Como rotina aqui, o pessoal da neurocirurgia. Mas é uma estratégia assim, o mecanismo, talvez assim, você drenando o líquor que acabou de sangrar, você talvez baixe a pressão intracraniana e talvez você tire um pouco dos mediadores inflamatórios que vão levar o paciente a ter a isquemia cerebral tardia, entendeu? Então a ideia seria um pouco essa. De novo, que fisiopatologia para explicar o resultado do estudo que foi positivo, né? Tem indicação da DVE, né? De derivação articular em cima, né? Sim. Mas a ideia da derivação lombar na ausência de necessidade da DVE, você poderia fazer a derivação lombar, né? Exato. É um estudo do JAMA Neurology. Aí a gente pode joga no grupo aí. Você joga, você que falou, Thiago. Joga no grupo aí depois. Você, a Carol comentou. Não, pô, tudo bem. E... Mas, de convulsão, você falou que é uma complicação frequente, qual que é a conclusão? A gente tem que dar anticonvulsivante ou não? Então, eu vi que é bem controverso, vai. Pelo que eu vi, eles deixam, tipo, na escolha do serviço para fazer a questão da anticonvulsivante profilático. Aí eu vi da fenitoína, que tem alguns, enfim, riscos relacionados, até de vasoespasmo, eu dei uma lida, e tem a questão do levetiracetam, que pode ser usado também nesse contexto, mas se for para fazer, é para fazer de forma mais precoce, ou até o aneurisma ser clipado. Isso que eu vi. Qual que é o raciocínio, né? O que justificaria você fazer no aneurisma não clipado? Porque se o paciente convulsionar, vai aumentar a pressão intracraniana e ele ressangrou. Ele vai ressangrar. Mas geralmente isso é uma lógica reversa. Isso aí é uma causalidade reversa clássica. Geralmente quem convulsiona precoce é porque ressangrou. Entendeu?
Porque a convulsão é a expressão da isquemia do early brain injury, da lesão encefálica precoce associada a HSA, entendeu? Então, que é aquilo que você botou, que é aumento da pressão intracraniana, queda da pressão cerebral, né, e possível edema cerebral associado, né? Então, sempre fica essa dúvida na prática. Claro, se o paciente, às vezes o paciente ele convulsionou na apresentação do diagnóstico, né? Aí muitas vezes a gente acaba tratando, mas se foi na apresentação, na verdade, não é que ele tenha epilepsia já, que ele tenha que tomar anticonvulsivante. Quer dizer, ele convulsionou porque ele teve uma lesão cerebral precoce. A maioria do serviço, sim, vai deixar, mas é um paciente assim, se você vê, puxa, derivou, tal, ele ficou bem, você faz um EG, tá tudo certo, você pode tirar precocemente. Não precisa ficar, porque ele teve uma crise na apresentação clínica, você não vai deixar ele com anticonvulsivante por um mês, entendeu? Tá? Então, nesse caso, a maioria dos serviços vai deixar pelo menos uma semana, ver como o paciente vai e depois tira, né? Tá? Hoje em dia, sim, a gente não tem disponível aqui muito, mas o pessoal tem usado muito fora a lacosamida e o Keppra, né, que é o levetiracetam, em vez da fenitoína, mas são muito mais caros, né? Então, a gente continua com a boa e velha fenitoína aí. Tá? Vocês entenderam do anticonvulsivante? Como assim? Assim, profilaxia primária não é recomendado. Isso não é para fazer, tá? A dúvida é, naquele paciente que teve uma crise na apresentação clínica, que foi uma crise sintomática. É que nem você tem uma crise convulsiva por hipocalcemia. Você vai dar anticonvulsivante? Não, você vai tratar a hipocalcemia, certo? Só que assim, putz, é uma crise sintomática de um problema neurológico. Pode ser que ele convulsione de novo, né? E aí fica sempre aquele medo. Então aí, geralmente, o que a gente faz? O meio termo para todo mundo ficar em bons termos. Deixa o anticonvulsivante 2, 3 dias, até clipar o aneurisma, até tratar o aneurisma. Tratou? Aí passa o temor de, se ele convulsionar de novo, entendeu? Porque anticonvulsivante é um remédio ruim, né? Ele é cheio de efeito colateral, tá? Aí por causa de uma crise sintomática, você vai deixar o cara tomando tempo, entendeu? Então talvez valha mais a pena você observar, se ele tiver uma nova crise, aí dá o anticonvulsivante e vai reavaliando, né? Normalmente. Ou se você tá com receio de tirar, assim, acho que isso não, sei lá, faz um eletroencefalograma, ver se ele tá com muita atividade pletiforme, né? Entendeu? Mas essa prática de basear no eletroencefalo é bem variável, tá? Assim, tem neurologistas que são super conservadores, falam assim, deixa o eletroencefalo lá cheio de paroxismo, não tem problema, e tem gente que quer limpar o eletro, entendeu? Então, isso tem uma variabilidade bem grande, assim. Aí, de novo, aí são aquelas coisas, a conduta limpar o eletro, às vezes o doente melhora tal, só que assim, ele fica com 3 anticonvulsivantes, né? Começa a dar interação medicamentosa e tal, não é legal, né? Entendeu? E às vezes é melhor assim, deixa um anticonvulsivante ali 3, 5 dias, uma semana, depois tira e tá tudo bem. Aí você não precisa nem ficar tão preocupado. Né? O eletroencefalo, muitas vezes, ele mais atrapalha do que ajuda, porque daí você fazendo eletroencefalo, tem paroxismo, transmissão difusa, aí ninguém quer tirar e acaba ficando, mas o paciente só teve uma crise, entendeu? Então, tem que, de novo, acho que a gente sempre tem que voltar para um raciocínio probabilístico bayesiano, né? O que aquela convulsão significou, né? Agora sim, não, o paciente, putz, ele estava lá, aí ele piorou, déficit neurológico, não tinha isquemia, não tinha vasoespasmo, aí você faz um eletro, tá cheio de crise. Pode acontecer. Ele pode ter piora neurológica tardia por estado de mal, né? Ou por crise que não tá tendo expressão motora franca, né? Entendeu? Então aí você vai tratar como tal, né? Tá? Não é tão frequente assim, né? É muito frequente você ter alteração no eletro. Agora e aí associar isso com o que você está enxergando com o que está acontecendo no paciente, não é uma associação direta, assim, tem que incorporar outras coisas no raciocínio, né? Você falou TC perfusão, né? A gente não tem. E aí, de novo, assim, conceitos. Se eu quero ver sofrimento encefálico, ou eu vejo a expressão da necrose encefálica, que é o cérebro isquêmico lá, no exame de imagem, pode ser tomo, pode ser ressonância, ou no eletroencefalo eu vejo alteração que é compatível com esse sofrimento encefálico. Se eu quero ver alteração vascular, vasoespasmo, eu tenho o Doppler transcraniano, que através do aumento da velocidade, isso me infere que está tendo um estreitamento vascular. Mas ainda assim ele não é diagnóstico, né? O diagnóstico é angiográfico mesmo. Hoje em dia a angiotomo, ela é muito boa para isso, né? Você pode fazer o diagnóstico com angiotomo,
E você deixa a arteriografia para quando você quer efetivamente tratar ou dos casos duvidosos, certo? Se você quiser ver isquemia, a tomo vê isquemia? Mas aí eu já estou tentando separar a isquemia de quando efetivamente necrosou o cérebro. Então, o cérebro está isquêmico, mas não está morto ainda. Não tem morte neuronal. Você pode fazer ressonância com os médicos, você pode fazer tomoperfusão, e o eletroencefalo vai ver isso também, né? Seria um pouco o raciocínio semelhante de ver dano cerebral, mas aí o eletroencefalo é a expressão funcional já do que está acontecendo, e a tomo e a ressonância vão ser um exame anatômico, né? Vão te dar informação anatômica. Aqui a gente não consegue fazer isso com frequência, mas, por exemplo, no AVC isquêmico já se faz com frequência, né, o mismatch na ressonância, né? Dá para fazer na tomo também, né? Certo? E você pode, às vezes, tem estudo para o AVC isquêmico, né? Você fazer o mismatch entre a clínica, que ela é muito exuberante, e a tomografia, que ela é muito pequenininha, né? A alteração tomográfica não justifica a alteração clínica toda. Então, você imagina que tem uma zona de penumbra grande, né? Entendeu? Se tem mais isquemia. E aí a ideia toda de fazer esses exames é que você conseguiria pegar o paciente antes do cérebro, antes de ter morte neuronal, né? Você pega antes. Ou antes de ter muita morte neuronal, né? Entendeu? Enfim, não temos disponível. Então, na nossa prática, a gente usa muito Doppler, tomo com angiotomo, é isso que a gente vai acabar usando. Né? Tá? Bom, e aí acho que tem toda uma coisa que é um capítulo à parte, que é o que fazer com a DVE, né? Quando indicar, quando não. Outra coisa importante, o paciente chegou, ele é HUNT-RES 5, com hidrocefalia. Como é que você classifica ele? Ou World Federation 5 com hidrocefalia. Você vai classificar ele depois de resolver a hidrocefalia. Tá? Então, digamos que ele vai lá, passou a DVE, você reavalia o paciente, tira a sedação, chegou no entubado, você tirou, porque a tomo não era tão ruim, não precisava. E aí você tira e vê que ele, na verdade, era um World Federation 3. Então, essa é a classificação dele, clínica de fato. Tá? Então, lembrar que tem que tirar a hidrocefalia do meio do caminho quando tiver para fazer essa primeira classificação. Tá? A gente falou coisa aqui, hein? Né? Gabriel, fala aí, o que você quer perguntar? Tá mesmo. A última coisa do Transamin, né? Do Tranexame que você falou. Você trouxe o Ultra. Tem até sair o Ultra, tinha alguns trabalhos mostrando potencial benefício mesmo. Mas era uma era que demorava mais para tratar e tal, né? Então, hoje, ele mostrou não só que não funciona, mas ele mostrou até potencial dano, né? Transamin. Por que é isso? Assim, sei lá, gerou distúrbio da circulação licórica, porque o sangue não acabou ficando mais espesso, né, pelo efeito antivirinolítico mesmo, não sei. Mas é uma coisa que a gente agora é contraindicado, né? Não tem por que usar mesmo. Tá? Como assim? Olha, Thiago, eu não lembro agora, mas eu acho que corticoide, eu acho que talvez tenha até estudo, viu? Se a gente for. Eu não lembro agora. Talvez pegar o guideline, talvez fale lá. Mas assim, que eu não é recomendado para fazer isso, né? É claro que a gente faz sentido, porque você tem inflamação, né? Mas eu acho que a gente não tem evidência clínica para fazer isso. E tem os efeitos colaterais aí do corticoide, né? Entendeu? Mas antigamente se usava, dava corticoide para tudo que ia acontecer na cabeça. E hoje o conceito que a gente tem é para tumor com edema vasogênico, beleza? Ou infecções também, né? Com edema vasogênico. Como analgésico você pode utilizar também, mas geralmente nas primeiras 24 horas, depois 4, 48 horas, geralmente o paciente melhora. Mas tem paciente que fica com cefaleia vários dias, sabe? Aí ele vira um HUNT-RES 2, né? É um paciente que tem uma cefaleia muito intensa. No HUNT-RES, no World Federation seria 1 ainda. Entendeu? Ele tem muita inflamação meningite. Tá? Muito bem. Tá bom, né? Já conversou bastante aí. Deixa pro dia a dia.
HSA sempre assim, dá pra gente estudar só isquemia cerebrotardia, dá pra ir mais a fundo em cada coisa aí, né? Mas eu acho que o que seria legal, se alguém quiser fazer uma revisão, é revisar os métodos diagnósticos na HSA. A TC perfusão, o eletrocefalo contínuo, o Doppler, entendeu? Se alguém quiser um dia focar nisso, eu acho que seria bacana. Porque a gente acaba usando muito, né? Entender como abordar na prática aí. Beleza, então tá bom. Parabéns, viu, cara? Muito legal sua aula, gostei muito. Tá bom? Já pegou o tema já mais pra frente aí, mas correspondeu à altura. Correspondeu à altura, beleza. Olha, muito bom.